Em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia a todo mundo que nos acompanha por áudio e vídeo nesta terça-feira. Ô Vera, nós acompanhamos o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, assumiu o cargo com a presença do presidente Michel Temer. E depois, numa entrevista, ele fez críticas ao Ministério Público e à investigação do caso JBS. E eu pergunto para você, ele começou bem ou mal, hein, Vera Magalhães? Começou mal, Thiago. Começou mal tanto com a plateia que ele teve ali na sua posse, quanto com essa entrevista bastante desastrada, a meu ver. Em primeiro lugar, o presidente da República nunca deveria ter ido a algo que deveria ser apenas uma burocracia administrativa, a transmissão de um cargo administrativo na Polícia Federal. Tanto não deveria ter ido, que foi tão exótico que nunca nenhum presidente tinha comparecido, nem o Lula, que gosta de surfar nessas coisas, foi tão fanfarrão a ponto de aparecer na solenidade de transmissão de um cargo na Polícia Federal. O presidente Michel Temer, ele é investigado. A investigação pode estar suspensa por uma circunstância do cargo que lhe permite não ser investigado por supostos crimes ocorridos no decorrer do mandato, a não ser com autorização da Câmara, mas ele ainda é investigado. Essa investigação está apenas suspensa. Portanto, não deveria ter ido à posse de um diretor da PF cuja nomeação já foi tão estrepitosa e já teve tão cercada de motivações políticas, de indicações políticas, que tem tantas digitais de políticos também investigados. Portanto, o erro começa aí. Depois, na entrevista que ele concedeu, a meu ver também prematuramente, ele nem assumiu o cargo para falar tão de cátedra sobre tantas investigações das quais ele não participou, ele ainda se pôs a postular sobre o papel do Ministério Público e cunhou essa frase que já vira um clássico imediato, que uma mala de dinheiro sozinha não faz verão ou não prova nada, Thiago. Claro, uma mala só poderia ser qualquer mala, mas aquela mala especificamente do Rodrigo Rocha Loures, recebida nas circunstâncias em que foi recebida, numa pizzaria, depois arrastada pelo meio da rua, numa corridinha, colocada num táxi com 500 mil reais no seu interior, bom, se isso não prova nada, eu não sei o que mais é prova nesse país. Ele diz que poderia ter sido mais investigado para se saber para onde foi o dinheiro, se saber os destinatários, se saber a cadeia toda. Concordo, só que a Polícia Federal estava nessa investigação. Ela não era conduzida única e exclusivamente pelo Ministério Público, como ele faz crer nessa entrevista bastante assodada que ele concedeu. Portanto, acho que ele assume mal, ele vai dando pano para manga de todas as desconfianças que há sobre ele. Ele se disse lisonjeado pela presença do presidente na sua posse. Como assim lisonjeado? Ele é alguém a quem o senhor deve, tudo bem, obediência administrativa, porém que o senhor pode ter de investigar no futuro, se outra operação controlada for aprovada, eventualmente pode ter de investigar pessoas de seu governo. Precisa ter um mínimo distanciamento institucional, um distanciamento que esse cargo exige e que ele, pelo jeito, ainda não compreendeu, Thiago. Vera, agora o Rodrigo Janot respondeu duramente, reagiu. E qual será o caminho agora? Haverá uma pacificação ou um afloramento da chamada fogueira de vaidades? Joseval, nada leva a crer que haverá uma pacificação. Rodrigo Janot, depois que deixou a Procuradoria-Geral da República, virou um comentador-geral da República também no Twitter, em entrevistas, tudo ele comenta, tudo também num tom bastante belicoso, que dá a entender que ele ainda pode estar sim avaliando a possibilidade de ser candidato a alguma coisa. E neste caso, ele partiu quase para uma briguinha ali pessoal com o Segovia, que também não é o tom adequado, também não é o tom que se espera das instituições. Perguntou a mando de quem ele falou. Sabe, parece coisa de menino. E ele não pode esquecer que realmente o Ministério Público cometeu bastante falhas, muitas falhas nessa investigação da JBS. O ideal, Joseval, seria que cada instituição se assenhorasse do seu papel nas investigações. O Ministério Público cuidasse de fazer a denúncia com consistência, cuidasse de apresentar acordos de delação premiada consistentes e justos, a Polícia Federal se encarregasse de concluir os inquéritos em tempo hábil, com planejamento, com foco, e o Supremo Tribunal Federal dirimisse as muitas dúvidas que há
sobre isso. Eu escrevi sobre isso no domingo e hoje tem uma boa reportagem na Folha de uma série que diz dos novos desafios do direito penal pós-Lava Jato. Eu recomendo ao ouvinte que leia. E eles falam exatamente dos pontos que eu levantei na minha coluna de domingo. O Supremo ainda tem de dirimir o que fazer em caso de prisões preventivas alongadas, o que fazer com a questão do foro privilegiado, sobre a qual eles vão se debruçar efetivamente essa semana, o que fazer com a questão da jurisprudência sobre a prisão tem de ser após condenação em segunda instância ou não, o que fazer nos casos de habeas corpus, se eles têm de ser concedidos com esta ou com aquela regra. Tem muitas coisas que o Supremo poderia dirimir para que parasse esse arranca-rabo institucional, políticos versus Ministério Público versus PF, que não ajuda em nada as investigações, só ajuda quem quer pôr panos quentes nas investigações, que são os políticos no caso, Joseval.